Olá, rapaziada, família do canal Vasco em Pauta. Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu venho aqui para falar um pouquinho do Vasco, em algumas coisas aqui, principalmente do jogo contra o Santos, que é o nosso próximo jogo. A gente vai falar algumas coisas aqui do que vem acontecendo, principalmente algumas sacanagens que vem fazendo, mais algumas sacanagens que vem fazendo com o Vasco. Para começar, gente, eu peço para quem não for inscrito, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para fazer parte da nossa família aqui e agigantar mais o nosso canal aqui para que a gente possa ter mais voz ativa. E para quem já faz parte da família, agradeço a me acompanhar aqui e convido a vocês todos a me acompanhar aqui no canal assim que houver alguma postagem. Bom, gente, eu quero falar aqui a respeito, para começar, a respeito do jogo lá na Vila Belmiro, contra o Santos. Gente, colocaram 500 ingressos para o torcedor do Vasco, gente. Isso é uma sacanagem, gente, porque, primeiro de tudo, foge ao regulamento. O regulamento fala que o visitante tem direito a 10% da totalidade de ingressos. A Vila Belmiro, pelo que eu sei, são 15 mil pessoas, 15 mil pagantes. Então, caberia ao Vasco 1.500 ingressos. E eles disponibilizaram 500 ingressos com a desculpa de que a Polícia Militar é que disse que tem que ser 500 ingressos, porque o espaço reservado para o visitante só cabe 500. Gente, não pode ser isso, gente. É o seguinte, galera. Se o clube não tem condição, não tem estádio suficiente para comportar o que fala o regulamento, que pede o regulamento, gente, que ele não jogue no seu estádio, jogue em outro lugar, pô. Em outro lugar que comporte. Porque o clube visitante não tem culpa disso. Se o Santos tem uma arena, um estádio pequenininho, gente, que não comporta, que ele jogue no Morumbi, jogue em qualquer outro estádio, menos lá. Ele não está cumprindo com o regulamento. Ah, não é, porque é o Santos, porra, não pode ser isso. Depois vem dois imbecis do América Mineiro, que é o presidente do América Mineiro e o jogador do América Mineiro, falar que o Vasco está sendo beneficiado. O que é isso que estão fazendo com o Santos aí? Primeiro que já concederam efeito suspensivo, uma punição de 2 jogos para jogar sem torcedor. Concederam o efeito suspensivo. O Vasco, quando teve o mesmo problema, o efeito suspensivo foi negado. Então é o Vasco que está sendo beneficiado. Então esses caras têm mais é que calar a boca e não falar merda. Por isso que estão sendo punidos aí. Que falaram merda estão sendo punidos. Estão sendo processados. Pô. Então não dá, cara, a falar que o Vasco está sendo beneficiado para não cair. Não, gente, não existe isso. Estão beneficiando o Santos 2 vezes. Primeiro, permitir que jogue num estádio que não tem capacidade para receber público. Se fosse assim, gente, o Mulambo da Gávea e o Fluminense, o Mulambo da Gávea poderia jogar na Gávea e o Fluminense está na Laranjeira. Ah, vamos lá, não sei qual é a capacidade. Bota aí, 3 mil pagantes. Ah, cabe 300 para o clube visitante e 3 mil pagantes. Tem o mesmo direito que o Santos tem, porra. Não estou defendendo nem o Santos, nem o Fluminense. Eu estou aqui defendendo o direito o lado do Vasco. É o mesmo direito que o Santos tem de jogar na Vila, o Fluminense teria de jogar na Laranjeira e o Mulambo da Gávea de jogar na Gávea. Pequeno por pequeno, todos são pequenos, pô. Então é benefício ao Santos, 2 benefícios. Primeiro, efeito suspensivo. E segundo, essa sacanagem que estão fazendo com o Vasco.
Não dá. Outra coisa, gente. Vou falar mais vezes sobre isso, mas já vou adiantar aqui. O Vasco está voltando hoje aos treinamentos, depois do péssimo jogo, grande vitória, mas péssimo jogo contra o América Mineiro, e que eu espero que seja o último jogo que o Vasco jogue da maneira que jogou. Até porque o Vasco agora vai pegar, depois do Santos, fora de casa, tem mais 4 jogos aqui no Rio. Né? E São Paulo, Internacional, Mulambo da Gávea, e tem mais um, São Paulo, e Fortaleza. Gente, não são adversários fáceis para o Vasco, mesmo jogando em casa. Fortaleza, por exemplo, está fazendo uma grande campanha aí, encara qualquer adversário, seja dentro quanto fora de casa, está fazendo uma grande campanha. E o Vasco tem que fazer exatamente o que o Fortaleza está fazendo, gente. Encarar qualquer adversário, porque não tem nenhum bicho-papão, galera. Não tem nenhum bicho-papão nesse campeonato. Então, o Vasco tem 5 jogos para fazer, na verdade, 4 jogos em casa, após o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, em que o Vasco precisa melhorar o futebol dele, voltar a jogar como jogou os 2 jogos anteriores ao América Mineiro, porque se repetir aquelas atuações, o Vasco tem condição de ganhar desses times todos aí. De times todos. Jogo em casa é aquilo que eu falei para vocês, o que eu falo sempre para vocês. Jogo em casa, o Vasco tem que fazer o dever de casa. E assim como eu coloquei na minha capa inicial, a gente tem que olhar para cima, gente. A Sul-Americana hoje é realidade, gente. A Sul-Americana é a realidade. É com isso que a gente tem que conviver e pensar nos jogos. Quando entrar no jogo. A gente tem que olhar para cima, gente. Esquece a parte de baixo, vamos olhar para cima. Hoje o São Paulo joga contra o Coritiba. Vamos torcer para o São Paulo vencer o Coritiba, né? Que é o mais provável. O São Paulo é o adversário que está acima do Vasco, ali. Acabou de vencer a Copa do Brasil. Ele provavelmente vai dar uma relaxada. Só que, para ele poder dar essa relaxada, ele tem que subir um pouco mais na tabela. E esse jogo de hoje vai ajudar ele a sair do 14º lugar para o 10º lugar. Então, ele já dá uma relaxada. O que eu estou querendo falar? Por que eu estou falando isso? Por quê? O Vasco pegando o São Paulo, ele estando lá no 10º lugar, no meio da tabela, ele já está menos preocupado com a parte de baixo. Então, ele já pode, sim, entrar mais relaxado, gente, e facilitar para o Vasco. Entendeu? Mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, facilitar para o Vasco, porque o objetivo dele a ser alcançado já foi alcançado, que é classificação para a Copa Libertadores. São Paulo não tem mais outro objetivo nesse campeonato. Entendeu? Então, vamos torcer para o São Paulo vencer hoje, porque pode contribuir para o jogo do Vasco contra o São Paulo, acredito que seja em São Januário. E treinar essa semana bastante para repetir, para falar para os jogadores. Não tem como o jogador jogar aquele futebol que jogaram. Né? Não tem como. O jogador não pode repetir aquele jogo. Não vai ser sempre que a gente vai ter o América Mineiro pela frente e que, por um acaso, a gente conseguiu vencer o jogo. Então, a gente tem que ser competitivo, coisa que o Vasco não foi contra o América Mineiro. A competitividade é o que a gente exige do time do Vasco. Então, vamos torcer para o Ramon Dias conseguir acertar o time do Vasco aí nesses treinos. Hoje já está voltando aos treinamentos, para que não ocorra o que ocorreu contra o América Mineiro e que o Vasco possa render o que rendeu nos 2 jogos anteriores ao América Mineiro, voltar a competir, voltar a jogar um bom futebol que
que todos nós vimos, né? E vamos torcer para que isso ocorra, né? Gente, era isso que eu queria falar com vocês, que eu fiquei indignado com esse negócio aí da Vila Belmiro lá, dessa sacanagem de 500 ingressos, o torcedor do Vasco. Eu continuo dizendo, a PM, a Polícia Militar, diz que só pode 500. Gente, se só pode 500, jogue em outro estádio, pô. O regulamento diz que cabe 10% do total. Então, 10% seria 1.500. Se a Polícia Militar diz que só joga 500, só pode 500, então interdita o estádio para o jogo, interdita o estádio e vai colocar o jogo em outro estádio qualquer, pô. O que não pode é prejudicar o visitante, pô. O Vasco está sendo prejudicado, o Vasco tem que reclamar disso. O Vasco tem que reclamar disso, por escrito. O Vasco tem que fazer uma reclamação por escrito à CBF, cobrando essa atitude. O Vasco não pode ser prejudicado por um problema do Santos, pô. Ok, gente? Então era isso que eu tinha que falar com vocês. Se inscreve no canal, gente, quem não for inscrito. Ativa o sininho, dê uma curtida aí para ajudar o nosso canal a crescer, para quem gostou do nosso conteúdo. E aquilo que eu falo para vocês, aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém e aqui não tem maquiagem. Quando é para reclamar, eu vou reclamar, e quando é para elogiar, eu vou elogiar, doa a quem doer. Preciso de vocês para quê? Para que isso possa surtir efeito. Só com o nosso canal crescendo é que eu vou ter voz ativa. Eu sou representante de vocês aqui. É isso que eu quero ser, representante de vocês. E quero que vocês participem comigo ativamente das nossas lives, participando do chat, fazendo comentários, ajudando a gente a fazer o nosso programa, que o nosso canal é um canal de debate, canal interativo. Então é isso que eu peço para vocês. Ok, galera? Gente, muito obrigado a todos. Assim que tiver uma novidade, alguma coisa interessante, eu volto aqui para falar com vocês. E no mais, até a próxima e saudações Cruz Maltinas. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus.